está no planeta Terra. Segundo hipnose regressiva. Os resultados da primeira sessão de hipnose foram plenamente satisfatórios, permitindo recuperar inúmeros aspectos do caso que não eram lembrados conscientes por José Inácio Álvaro, a fim de confirmar os dados obtidos. E na esperança de obter novos dados, uma segunda sessão de hipnose foi realizada. Desta vez, ela foi conduzida pelo Dr. Pedro Reis Lousada, odontologista, professor e hipnólogo, ocorrente na noite de 28 de março de 1978. Nesta sessão, participaram o Fogo Luiz de Rosário Real, o Dr. Guido Caster, então diretor da Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel, então vice-diretor da Universidade Federal de Pelotas, professor Rafael Alves Caldela, cátedro de Matemática da Escola Técnica Federal de Pelotas, professor Isenósia Silva da Silva, Universidade da USPEL, Psicologia e Serviço Social, Cláudio Imer, universitário, e Orlando Costa Silva, funcionário público, hipnólogo. José Inácio, procuro lembrar, naquela noite quando estava na frente da casa do teu pai, o que aconteceu contigo? O que aconteceu comigo? Contigo, José Inácio, vi uma luz, hipnólogo. E depois o que é que eu... José Inácio, um raio sobre a minha mente, mostrando um filme, eu vejo guerra, um fino raio em direção do objeto, estou com o corpo todo adormecido, ai, hipnólogo, pode falar. Que objeto era? Mas fique tranquilo, pode ficar tranquilo, não vai ficar com o corpo todo adormecido, tranquilo, vamos responder. O que é que houve? Um raio luminoso, o que mais viu? José Inácio, meu corpo está duro, ai, não posso me mexer, hipnólogo, está bem. Então só nos relate o que houve. José Inácio, um raio azul, fino, eu vejo um filme, meu corpo fica duro. Hipnólogo, sim, o que mais está acontecendo? José Inácio, eu vejo um filme na mente, ai, minha cabeça está doendo, ai, está... Então estão me conduzindo em direção à luz, meu corpo está duro. Hipnólogo, calma, está em sob proteção, pode falar, o que é mais que houve? José Inácio, estou caminhando em direção ao campo. Hipnólogo, está indo sozinho ou acompanhado? José Inácio, sozinho. Eu vejo luz se aproximando. Cada vez mais de mim, eu estou caminhando. Ai, meu corpo está duro. Hipnólogo, está chegando próximo da luz do objeto? José Inácio, sim, eu estou no campo agora, meu corpo dói. Hipnólogo, o que mais que houve então? José Inácio, eu vejo dois vultos no campo, estão me agarrando, não posso... José Inácio, não, eles botaram todo duro e todo torto. Aquela luz, entrei para a luz, estou subindo, eu subi aí, estou duro. Hipnólogo, calma, o que mais passou? Estás onde, José Inácio? José Inácio, eu só vejo na minha frente, estou com a mão toda dura, eu vejo uma luz circular lá dentro, dois vultos escuros, eles têm uma fisionomia de gente. Hipnólogo, eles falaram contigo? José Inácio, não, telepaticamente só, minha cabeça está doendo, não posso sentir as minhas mãos. Hipnólogo, telepaticamente o que disseram? José Inácio, que eu ficasse tranquilo, mas eu estou com medo. Hipnólogo, o que é que está acontecendo contigo agora? José Inácio, sinto uma dor de cabeça. Hipnólogo, o que eles dizem telepaticamente? José Inácio, fique calmo, responde com calma. José Inácio, que eu fique tranquilo, que é apenas uma experiência, uma das muitas experiências que eles já fizeram, eu estou torto. Hipnólogo, que experiência eles fizeram contigo? José Inácio, tem uma mulher bonita. Hipnólogo, ela está com roupa, como é? José Inácio, sem roupa.
hipnólogo. Mas como a mulher é bonita e tu ficas nervoso, vamos acalmar. Como é o tipo da mulher? Vai descrevendo. José Inácio, alta. Hipnólogo, mais alto que tu? José Inácio, sim, mais alta. Hipnólogo, quanto? Meio metro, 1 metro? José Inácio, não, apenas centímetros. Hipnólogo, cabelos curtos ou compridos? José Inácio, longos. Hipnólogo, loura ou morena? José Inácio, pele clara, pele bem clara. Hipnólogo, a fisionomia é igual às nossas mulheres? José Inácio, olhos claros, brilhantes. Hipnólogo, o que acontece agora? Ela está nua? José Inácio, nua. O vulto põe a mão na minha cabeça, aí não posso falar. Estou com a língua torta. Hipnólogo, José Inácio, estás com a mulher à tua frente, o que é que se passou? José Inácio, meu braço está duro, o vulto põe a mão na minha cabeça, eu fico tonto, mais consciente, eu vejo a mulher mais nítida. Hipnólogo, bem, o que isso passou? O que se passou depois? O vulto foi embora ou ficou aí? José Inácio, não, mandou eu tirar a roupa, eu tirei, estou nu. Eles estão me examinando, eu vejo o vulto, eu estou vendo. Hipnólogo, o que é que eles estão examinando em ti? José Inácio, os olhos abriram a minha boca, eles pegaram um aparelho, parece um rádio, pequeno, luminoso, botado no meu peito. Estou mais calmo. Hipnólogo, que cor é o aparelho? José Inácio, eu vejo, eles estão rindo. Hipnólogo, ficaste mais calmo. E eles estão rindo, hein? E tudo começou, e tu também começaste a rir. Isto, pode rir à vontade. José Inácio, rindo descontraidamente. A mulher é bonita. Hipnólogo, sim, isso, a mulher é bonita. E eles continuaram na peça. José Inácio, foram embora. Hipnólogo, e a mulher está se chegando para ti? José Inácio, ela me acariciou, que coisa bonita. Eu também acariciei, ela está sorrindo. Hipnólogo, sim, o que mais passou? Pode falar, vamos falar com confiança. José Inácio, eu agarrei nos cabelos dela, cabelos prateados, bonitos, macios. Eu beijei ela me beijou. Ah, que beijo. Hipnólogo, e o que mais passou? José Inácio, ela me agarrou, me beijou e eu agarrei ela também. Que corpo, meu Deus, que coisa linda, agarrei ela. Hipnólogo, escuta aí, o que mais passou? Tiveste relações com ela? José Inácio, tive, vibrando de prazer. Hipnólogo, escuta aqui, após as relações com ela, o que mais passou? Isto é, o que nós estamos interessados em saber, o que se passou depois? José Inácio descreve maiores detalhes da relação sexual em si. Hipnólogo, os vultos voltaram ou não voltaram? José Inácio, voltaram. Hipnólogo, quando tu estavas com relação com ela, eles estavam na sala ou não viste mais ninguém? José Inácio, não vi, só a mulher. Hipnólogo, depois o que mais aconteceu? José Inácio, passaram a mão na minha cabeça, eu fiquei mais tonto. Hipnólogo, como era a fisionomia deles? José Inácio, é um vulto só, um vulto escuro de pessoa. Hipnólogo, não está mais iluminada a peça? Pergunta. José Inácio, está toda iluminada. Hipnólogo, então como é que tu não vês o rosto deles? José Inácio, só vejo uma luz em forma de energia escura. Eles mandaram eu botar a roupa. Eu botei a roupa. Hipnólogo, quando tiveram relações foi no chão? José Inácio, no chão. Hipnólogo, era uma cama ou como é? Procure ver bem. José Inácio, é uma rede grande, uma rede luminosa, uma rede fofa, iluminada, como se fosse de esponja. Hipnólogo, os olhos dessa mulher, ela, claro, o nariz e a boca, como era? José Inácio, nariz pequeno, a boca bonita. Hipnólogo, viste dentes nela? José Inácio, vi sim. Hipnólogo, ela procurou te morder naquele momento? José Inácio, não, ela chupou meu pescoço. Hipnólogo, como eram os dentes dela? José Inácio, bem claros, assim como iguais aos meus. Hipnólogo, ela não falou nada contigo? José Inácio, não, só gestos. Hipnólogo, vocês tiveram relações quantas vezes? José Inácio, uma só vez, foi longa. Hipnólogo, as pernas delas eram normais? José Inácio, bonitas, todo o corpo era claro. Hipnólogo, como era a cor dos cabelos dela, da cabeça, debaixo dos braços e em outras partes do corpo? Pergunta. José Inácio, eu não sei, prateado, ficou claro, prateado, eu acho. Hipnólogo, outros aspectos dela que pudesse observar? José Inácio, seus grandes, cheia. Hipnólogo, e as mãos, os dedos? José Inácio, dedos finos, bem finos, com unhas, as mãos delicadas. Hipnólogo, as unhas eram compridas? José Inácio, é como se não tivessem unhas, tinha umas sim, tinha unhas sim, mas eram muito claras. Hipnólogo, a pele, sentiste que era de aspecto normal? José Inácio, era.
Hipnólogo, me responda o que é que vou te perguntar agora. O que vou te perguntar agora? Como é que notaste tudo isso na mulher e nos dois homens tu não sabe responder como eles eram, José Inácio? Era só uma luz escura. Eu estava prestando mais atenção na mulher. Hipnólogo. Mas eles caminhavam. José Inácio, não sei, eu acho que não. Era como se estivesse no sol, assim, flutuando. É uma pessoa comum. Não dá para ver a cabeça, o corpo, as mãos, nada. Não dá para ver detalhes, um escuro, uma luz escura. Os olhos eram como se fossem claros. Hipnólogo, vai contando depois o que está acontecendo. José Inácio, eu vejo muita luz na volta, luz de cima, luz de baixo. Eu vejo uma mesa, hipnólogo, como essa mesa, José Inácio, redonda, acompanhando o formato do objeto, cheio de luz colorida, como se tivesse botões. Hipnólogo, tu viste um painel de controle? José Inácio, vi, não era uma mesa, acompanhava o formato do objeto. Acrescente preocupação com fatos vividos na noite de 3 de março de 1978, levaram o jovem José Inácio Álvaro a buscar ajuda do ufólogo Luiz de Rosário Real, que investigou o caso. Em 2 sessões de hipnose ocorridas 16 e 28 de março de 1978, o jovem explorou as lembranças do episódio, trazendo uma tranquilidade interior frente aos fatos por ele vividos. O José Inácio, logo após a sua experiência, desejou manter-se alheio a qualquer tipo de publicidade, não queria ver seu nome nos jornais, chegando a se esconder de repórteres que o procuravam em busca de mais detalhes de sua experiência. Isso demonstra o caráter e a honestidade do protagonista do caso, que não buscou qualquer benefício a partir de sua experiência, procurando esquecê-lo de algum modo. Talvez o único benefício a José Inácio decorrente do episódio foi em relação ao seu vício em cigarro. Antes ele fumar regularmente, após o contato por ele vivido, não sentiu qualquer necessidade ou compulsão pelo fumo. Em sua investigação, Luiz do Rosário Real esteve no local do sequestro em busca de vestígios e possíveis testemunhas. Ele constatou que na época do caso, o local do sequestro era quase deserto, tendo poucas casas na região. Sendo assim, o trânsito das pessoas pelo local era muito baixo. Em conversa com moradores da região, ele descobriu alguns dados interessantes. 3 pessoas, Antônio Dias Campos, Roberto Cias e Ieda Cias, avistaram na noite de 2 de março um objeto voador luminoso de forma arredondada a cercado por um halo luminoso que pairava acima do campo a baixa altura. O avistamento se deu por volta das 20h30 e pelo cálculo do posicionamento ele estaria exatamente sobre o local onde José Inácio acordou ao fim da sua experiência. Em seu depoimento, as 3 testemunhas afirmaram que o objeto pairou por aproximadamente 5 minutos. Após isso, deslocou-se lentamente em direção ao noroeste, em sentido ascendente, subindo em direção ao céu. Estas testemunhas não tinham qualquer informação a respeito do depoimento de José Inácio, o que acrescenta credibilidade ao caso. Estes depoimentos não foram os únicos, conforme descobriu-se mais tarde. Centenas de pessoas em diferentes pontos da cidade observaram um objeto luminoso na mesma noite, entre as 20 horas e 20h30. Em sua maioria, os relatos referem-se a um objeto luminoso com centro escuro, com diâmetro aparente um pouco superior ao da lua cheia. Seu formato era arredondado, tendo uma espécie de halo luminoso ao seu redor. Houveram relatos de pequenos apagões ou blackout em pequenas áreas quanto da passagem do objeto. Alguns jornais locais noticiaram os avistamentos daquela noite. O Diário Popular, de 5 de março de 1978, publicou o testemunho de José Antônio Garcia, estudante da Faculdade de Educação Física da Universidade de Pelotas, e sua noiva, Marta Regina. Naquela noite, ambos namoravam no portão da casa de Marta, quando observaram um objeto emitindo uma luz intensa. As energias elétricas em ruas da região falhou momentaneamente, voltando a funcionar após a passagem do objeto. Este avistamento ocorreu por volta das 20 horas, sendo que o avistamento em si durou aproximadamente 8 minutos. Em outro ponto de Pelotas, Rio Grande do Sul, 2 patrulheiros rodoviários de serviço nas proximidades do posto da Balança, nas imediações do Rio São Gonçalo, observaram um objeto luminoso por volta das 20 horas. Eles descreveram o aparelho como tendo a forma de uma bandeja na posição vertical e sendo cercado por uma auréola luminescente. Não havia ruído algum e deslocava-se lentamente na direção ao norte. Mais ou menos no mesmo horário, várias pessoas presentes nas mediações da firma Casper, no bairro Simões Lopes, observaram um objeto luminoso que variava de cores. Talvez o depoimento mais importante seja o do senhor Júlio Dias de Campos. Na madrugada de 3 de março de 1978, ele caminhava próximo ao local onde José Inácio acordou após o contato. Ele revelou a amigos e vizinhos que viram um rapaz deitado no campo e que resolveu ajudá-lo, mas antes que fizesse qualquer coisa, este se levantou e foi embora. Ele então seguiu seu caminho. Curiosamente, esta informação chegou ao conhecimento do Fórum Luiz do Rosário Real, que gravou os depoimentos em áudio. Ele então procurou o senhor Júlio
para gravar o depoimento da testemunha, mas esta negou a informação, alegando que teria medo de comprometer. Texto do ufólogo Luiz do Rosário Real, na revista Planeta, na noite de 4 de março de 1978, um sábado aproximadamente às 23h30, José Inácio Álvaro e um amigo, Adão Costa e Silva, chegaram à minha residência, visivelmente nervosos. José Inácio apresentou-se, pedindo desculpas pela visita naquela hora. A seguir declarou que precisava narrar um fato estranho e inexplicável que lhe sucedeu na madrugada de 3 de março, das 3 horas. Disse que me procurava por eu ser um ufólogo e presidir a Sociedade Pelotense de Investigação e Pesquisa de Discos Voadores, um órgão que poderia ajudá-la a elucidar o misterioso fato, pois este se relacionava ao aparecimento de um órgão. José Inácio, 18 anos, na época estudava em horário noturno, frequentando o último ano do curso de eletrônica na Escola Técnica Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. 2 dias antes do episódio, havia feito uma palestra sobre discos voadores. Durante a aula, a professora N. Zambrano e ficara surpreso com o fato de ter sido muito bem sucedido, uma vez que havia lido apenas um livro de Eric von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, e alguns artigos mesmo, do Diário Popular. No Diário Popular, da série Discos Voadores, O Enigma do Espaço. Na noite de 2 de março, entre as 20 horas e as 20h30, a professora Izenósia Silva da Silva, residente na rua Santos Dumont 35, no bairro Simão Lopes, ao sair para a frente da sua casa devido à falta de energia elétrica, observou no céu um estranho objeto circular de luz acinzentado. O objeto deslocava-se lentamente a uns 30 graus acima do horizonte, ao lado sul. A professora estranhou o fato e chamou seu vizinho, o jovem Orlando Costa e Silva, que veio acompanhado do amigo José Inácio. Um detalhe interessante da observação é o fato de 3 terem percebido o objeto de forma diferente, embora estivessem juntos. Assim, a professora viu uma circunferência de cor cinza fosco. Orlando descreveu uma circunferência também cinza, mas com luminosidade da periferia. E José Inácio observou que o núcleo do objeto tinha uma cor do sol nascente e uma nuvem acinzentada na periferia. Quando o objeto sumiu, o grupo ficou comentando o fato por algum tempo e se dispersou após a volta da energia elétrica. Os 2 rapazes, dirigidos para o centro da cidade, entrando na casa de lanches, o Forno, saíram por volta das 23 horas, encaminhados para a casa de Alfredo Assis Álvaro, pai de José Inácio, no bairro Fragata, um dos mais populosos da cidade, distante aproximadamente 8 km do centro. José Inácio pretendia dar uma olhada na casa, pois seu pai se encontrava viajando. Na volta para o centro, enquanto esperava pelo ônibus da Coab, bairro onde morava José Inácio com sua mãe, distante 10 km dali, José Inácio sentiu sonolência, avisados de que o ônibus não passava ali. Enquanto aquela hora, os 2 amigos se despediram e José Inácio dirigiu-se para a rua General Osório, onde tomaria sua condução. Entretanto, inexplicavelmente, quando o ônibus que esperava apareceu, o rapaz não embarcou nele, levado aparentemente por uma força estranha. José Inácio dirigiu-se novamente à casa de seu pai. O estudante chegou à casa do pai na rua Gonçalves Ledo 504, quando já passava das 2 horas da madrugada, da sexta-feira, 3 de março. Como da vez anterior, abriu a casa, ligou as luzes, depois ficou de pé, encostado na porta da frente, entreaberta. De repente, ao olhar para o céu, do lado sul, avistou aquele objeto voador que observara horas antes no bairro Simões Lopes. Daquele estranho objeto veio em sua direção um facho luminoso, semelhante a um fino raio da luz azulada. José Inácio sentiu em sua mente uma projeção, como um filme passando rápido, da qual viu cenas de guerra, de mortes com baionetas e até brigas entre seus familiares. Depois, sem saber como, ele acordou no meio do campo, deitado sobre um capinzal, a cerca de 1 km da casa de seu pai. Aí existe um lapso de tempo do qual José Inácio não consegue recordar-se. Lembra-se apenas de que estava muito tonto quando se deu conta de sua situação. Antes de levantar-se, pareceu-lhe ter ouvido uma voz através da sua mente que lhe dizia algo relacionado com a tarefa que teria de cumprir ou que já havia cumprido. Ainda estonteado, ergueu-se para retornar à casa do pai, para ter certeza de que não estava sonhando. Bateu no próprio rosto e beliscou-se, pois tudo lhe parecia fantástico e real. Caminhando, procurava concatenar as ideias, vindo-lhe a lembrar o estranho raio luminoso que o objeto projetara sobre ele, na casa de seu pai. Depois do filme visto através da mente, não tinha ideia do que lhe sucedera, nem de como havia ido parar naquele lugar. Conseguiu encontrar o caminho de volta, orientando-se pelas luzes do bairro. Chegando à casa, a portaria ainda permanecia
A porta ainda permanecia aberta e as luzes acesas, conforme deixara. Consultando o relógio, José Inácio viu que, passado das 4 horas da manhã, pelos seus cálculos, havia passado cerca de 1 hora longe de casa. Ainda meio tonto, fechou a casa, não avistou na rua nenhuma pessoa com quem pudesse falar. Decidiu então dirigir-se para sua residência na Coab. Quando lá chegou o dia, ainda não amanhecera. Deitou-se, mas não conseguiu dormir, pois se sentia cansado e insônia. Enquanto se revirava na cama, José Inácio percebeu uma luz, como um relâmpago, penetrar em seu quarto, através da veneziana. Nessa fração de tempo, ouviu uma voz dizendo: tua tarefa foi cumprida, e adormeceu. Quando acordou, embora fatigado, José Inácio foi trabalhar, mas, por mais que tentasse, não conseguia concentrar-se, lembrando-se constantemente do episódio. Foi então que passou a preocupar-se seriamente com a experiência pela qual passara. Sentia necessidade de esclarecer o ocorrido, mas não tinha a mínima noção de como fazer isso. Ansioso, aconselhou-se com amigos e, ciente dos artigos sobre ufologia que eu publicava no Diário Popular, decidiu procurar-me. Para tranquilizar o rapaz, afirmei que acreditava em sua história, mas que, para saber realmente o que lhe sucedera no período de tempo do qual não se recordava, era necessário recorrer a uma hipnose regressiva. Após explicar que esse recurso já fora aplicado em outros casos semelhantes, como resultados plenamente satisfatórios, convenci-o, sem coagi-lo, de que, dessa forma, ele se veria livre do problema que o afligia. A ideia de regressão hipnótica foi logo aceita por José Inácio, com a condição de o trabalho ser conduzido por um profissional capacitado, idôneo e experiente, a fim de prevenir possível dano à sua saúde. No dia 4 de março, foram feitos os primeiros contatos necessários à realização da hipnose. A primeira sessão de hipnose foi realizada por um advogado, professor, psicólogo e também hipnólogo, na noite de 16 de março, entre as 21 e as 22 horas. O trabalho foi coordenado por mim e assistido por várias pessoas, entre as quais alguns professores, estudantes e um funcionário estadual. Em resumo, foram essas as principais perguntas e respostas da sessão. Pergunta: quando chegasse à casa do teu pai, o que fizeste? Resposta: eu vi uma luz, a mesma luz que havia visto antes. Havia uma espécie de raio, me sentia tonto, muito tonto. Aquela luz parecia me dizer que eu tinha de caminhar, e eu caminhei aquela luz. E eu caminhei até aquela luz, até o campo. Pergunta: foste caminhando com os teus próprios meios, caminhando naturalmente aquela luz, o que aconteceu? Pergunta. Resposta: aquela luz veio em minha direção, do fundo do campo. Ela desceu em forma de energia, forma luminosa, muito forte, sobre a minha cabeça. Pergunta: sim, e daí deu para perceber alguma coisa além da luz? Resposta: alguém me pegou, me agarrou, e era um vulto, mas de me levaram para dentro daquele objeto luminoso. Pergunta: como era o objeto? Chegaste a ver a forma dele? Resposta: não exatamente, pouquinha coisa, mas não prestei muita atenção. Pergunta: chegaste a ver como era o tipo desse vulto? Resposta: era como se fosse uma pessoa qualquer, mas mais de uma levaram-me em direção daquele objeto que estava sobre o campo. Tive a impressão que subi. Era como se não houvesse a gravidade. A nave estava acima do solo. Eu subi junto com as pessoas. Pergunta: e aí, o que fizeram contigo? Resposta: entrei, tinha uma mesa, a mesa colorida, cheia de luz. Disseram que eu tinha de fazer alguma coisa naquele momento, mas eu estava muito tonto, não entendi exatamente o que me disseram. Eu vi uma mulher lá dentro, um pouco idêntica às humanas, a pele clara, bem clara, ela estava sem roupa. Pergunta: deram alguma coisa para tomares? Resposta: não, só me examinaram muito, eu estava muito tonto, botaram as mãos sobre a minha cabeça, disseram que eu tinha uma tarefa importante para fazer, que eu não me preocupasse. Pergunta: sim, qual seria essa tarefa? Procure lembrar tudo o que aconteceu. Resposta: eles me botaram junto da moça no chão, como se fosse uma rede, como se fosse de couro macio. A moça me agarrou, característica semelhante a qualquer mulher. Me acariciou, que eu não ficasse nervoso, que eles vieram em missão de paz, vieram fazer uma das muitas experiências já feitas. O vulto é que me disse isso, o vulto em forma de energia, uma pessoa como se tivesse um sombreado, não dá para distinguir. Pergunta: procura contar tudo o que aconteceu e o que viste neste momento. Resposta: a moça começou a me acariciar, tirou a minha roupa, eu estava muito tonto, ela estava nua, o busto um pouco diferente, mais cheio, os seios normais, os cabelos prateados, olhos claros. Pergunta: e então o que houve entre vocês dois? Resposta: tivemos relações. Pergunta: normais? Resposta: sim, normais. Pergunta: como é que ela se expressava para ti? Resposta: era só por gesto, tentava soar alguma coisa, uma espécie de cansaço. Pergunta: depois disso, o que houve? Resposta: alguma coisa me disse, como se fosse telepaticamente, que tudo tinha sido normal. Botei a minha roupa, os vultos
os vultos, colocaram as mãos sobre a minha cabeça e fiquei mais consciente. Pergunta: José Inácio, depois do fato de contato com a moça, o que se passou? Disseram alguma coisa? Resposta: sim, que a minha tarefa estava cumprida, como se eu estivesse flutuando assim no ar, como se não tivesse o campo de gravidade, como se tivesse passado através daquelas paredes, desci lentamente até o solo do campo. Pergunta: por causa da impossibilidade do mesmo hipnólogo comparecer à segunda sessão de hipnose, esta foi conduzida por outro profissional habilitado, odontólogo e também hipnólogo. Ele já está continuando a história, né? A sessão foi realizada na noite de 28 de março, entre 21h30 às 22h30, em local diferente, coordenada novamente por mim e acompanhada por várias pessoas. Nessa segunda oportunidade, o estudante foi induzido a vivenciar tudo o que se passou. Essa segunda sessão confirmou a primeira, isto é, os depoimentos obtidos em uma e outra coincidiram de forma generalizada, não deixando dúvida quanto à autenticidade do fato ufológico. Eis um pequeno resumo das primeiras perguntas e respostas, nas quais o rapaz exterioriza as suas reações. Pergunta: José Inácio, procura lembrar naquela noite, quando estavas na frente da casa do teu pai, o que aconteceu contigo? Vi uma luz, depois o que houve? Um raio sobre a minha mente, mostrando o filme. Um raio sobre a minha mente, mostrando o filme. Eu vejo guerra, um fino raio em direção do objeto. Estou com o corpo todo adormecido, meu corpo está duro, não posso me mexer, minha cabeça está doendo. Estão me conduzindo em direção à luz. Meu corpo está duro, agora estou caminhando em direção ao campo, meu corpo. O que mais aconteceu? Pergunta. Eu vejo dois vultos no campo, estão me agarrando. Não posso me mexer, eles botaram as mãos na minha cabeça. Fiquei todo duro e todo torto. Entrei na luz, estou subindo. Eu subi. Vejo uma luz circular lá dentro, dois vultos escuros, eles têm uma fisionomia de gente. Pergunta: eles falam contigo? Não, telepaticamente só, minha cabeça está doendo. Telepaticamente, o que disseram? Pergunta. E eu ficasse tranquilo, mas eu estou com medo, que é apenas uma experiência, uma das muitas experiências que eles já fizeram. Tem uma mulher bonita, uma mulher muito bonita, ela está sem roupa. O vulto põe a mão na minha cabeça e eu fico tonto, mas mais consciente. Eu vejo a mulher mais nítida. O vulto mandou eu tirar a roupa. Eu tirei, estou nu. Eles estão me examinando. O que eles estão examinando em ti? Os olhos, abriram minha boca. Eles pegaram um aparelho, parece um raio pequeno, luminoso, botaram no meu peito. O que mais passou? Perguntei. A mulher está se chegando para ti. Está, ela me acariciou. Que coisa bonita. Eu também acariciei ela. Está sorrindo. Eu agarrei nos cabelos dela, cabelos prateados, bonitos, macios. Beijei, ela me beijou, que corpo, meu Deus, que coisa linda. Escuta, o que mais passou? Tiveste relações com ela? Tive, fim do caso dele. A onda ufológica de 1978. Na noite de sábado para domingo, de 11 para 12 de março de 1978, principalmente entre a primeira e a segunda hora da madrugada, foi assinalada a presença de exploradores isolados ou em esquadrilha na região centro-leste do país. O centro das atividades parecia cristalizar-se na cidade do Rio de Janeiro. Alguns dos jornais que noticiaram o fato deram a entender que as esquadrilhas dos exploradores foram primeiramente assinaladas em regiões vizinhas ao Rio de Janeiro, como a cidade serrana de Nova Friburgo, Teresópolis, e também na Baixada Fluminense em São Gonçalo, do quilômetro zero da rodovia Amaral Peixoto. Além desses locais, trouxe também sua presença em regiões mais afastadas do litoral fluminense, como Cabo Frio e em Minas Gerais, né? Na cidade de Serrânia. O fenômeno foi observado até em Brasília, onde chegou a assustar um dos moradores da cidade, residente numa superquadra, à 1h30 da manhã aproximadamente. Essa testemunha viu o voo nivelado de um engenho em direção ao seu prédio. Além dessa moradora, outras pessoas observaram também luzes belíssimas no céu. Ainda em Brasília foram vistos discos voadores por o avião da Varig à 1h20 da madrugada. Além desse avião, também um jato da Pan América foi testemunho do fenômeno a 16 mil metros de altura. Aliás, um dos recordes de jornais assinalou
em caráter não oficial, que tela do sistema de radar do Ministério da Unidade teriam captado a presença de discos voadores em Brasília. Além de Brasília e Goiânia, os discos voadores teriam sobrevoado também cidades do norte do país, como Santarém e Manaus. Pesquisando sobre o início do aparecimento do disco voador, descobrimos que em São Paulo, nas matas da Cantareira, perto do reservatório da Sabesp, em 9 de março de 1978, ocorreu um fenômeno ufológico. Aproximadamente às 11 horas do dia, foram observados queda do objeto não identificado, envolvido em fumaça, tudo em seguida, tendo em seguida provocado forte explosão. Naquele mesmo dia e nos dias subsequentes, o COI, Comando de Operações Especiais, foi mobilizado à procura de um objeto nas matas da Cantareira, mas tudo sem resultado. Qual não deve ter sido a surpresa deste comando ao saber a notícia de que 4 dias após, na madrugada de domingo, 13 de março de 1978, a 1 hora da manhã, foi visto um objeto luminoso ou disco voador levantar voo das matas da Cantareira. Em seguida sobrevoar São Paulo, principalmente os bairros Tremembé e São Miguel, para depois seguir rumo ao norte. Além disso, conforme a observação do sargento da Brigada Paraquedista do Exército, João Ximenes Filho, uma semana após os acontecimentos do movimento na madrugada de 13 de março de 1978, três discos voadores fizeram seu reaparecimento sobre o campo dos Afonso e arredores, no Rio de Janeiro. Esses 3 objetos sobrevoaram a região de 0 até as 2 horas. Na ocasião, o sargento fez um desenho ilustrativo que foi publicado em um jornal. Em alguns casos, as testemunhas de tais episódios haviam também escrito pormenores dos movimentos nas naves, às vezes em ascensão vertiginosa, outras vezes descrevendo curvas, ora em voo rasante, ora a grande altura. Não havia qualquer razão para se querer confundir a fenomenologia observada com chuvas de estrelas cadentes, queda de satélite ou ainda a demorada passagem de um cometa, se não de pessoas menos avisadas por não ter estudado ainda a fenomenologia dos discos voadores. Tais comentários podem ser também oriundos de elementos envolvidos com a política de despistamento do assunto disco voador. Todos os observadores são uníssonos em afirmar terem assistido a espetáculos belíssimos, talvez assustadores, tratando-se de objetos luminosos, às vezes multicoloridos, em certos casos arrastando atrás de si longas caudas. Entretanto, algumas das testemunhas tiveram ainda a visão acompanhada do sentido subjetivo, de sentimento subjetivo, com paz interior, de bem-estar ou impressão amistosa acerca dos tripulantes eventualmente presentes nos engenhos avistados. Como exemplo, temos a da artista plástica do Museu de Arte Moderna, Lígia Pepe, que viu os objetos luminosos à 1h30 da manhã. Entretanto, cerca de meia hora antes, essa artista havia visto uma bola prateada muito grande, descrevendo o mesmo caminho. Durante o tempo em que os objetos passaram, comentou a testemunha, eu senti uma vibração intensa, embora não ouvisse som algum. Na base aérea do Campo dos Afonso, nas vertentes do Morro do Rosa, que o cerca, ao sul existe um conjunto residencial. Nesse mesmo lugar localiza a residência do coronel Rui Guardiola. Por estar esta residência colocada em nível mais elevado que o de campo de aterrissagem da base aérea, tem-se daí uma ótima visão sobre o Campo dos Afonso, situado ao norte, a Vila Militar e o bairro do Marechal Deodoro. Mais para o norte, segue-se outros bairros e morros. No extremo norte, o horizonte é formado pela serra das montanhas de Petrópolis, de aproximadamente 1.200 metros a 1.500 metros de altitude, a uma distância de 40 a 50 km. Em compensação, no lado sul, a vista é barrada por morros cujos cristais variam de 70 a 300 metros de altura. Se não nos engana a memória, esses cristais ficam a um ângulo de 40 a 50 graus de elevação relativamente ao observador nas residências. Se isto descreve sucintamente o cenário local, devemos ainda apresentar o coronel Guardiola aos nossos leitores. Trata-se de um homem de ótima cultura básica e seguidor de uma ética que nós próprios gostaríamos de possuir. Profissionalmente, o coronel Guardiola, no momento, está envolvido com a comunicação eletrônica e a segurança que voa. Atualmente, ele está com 45 anos de idade, junho de 1979, tendo ingressado na FAB em 1951. Já foi piloto de ligação e observação, o que, como se deve saber, além de seguro e rápido raciocínio, exige adicionalmente uma coordenação perfeita do piloto nos seus comandos. Dizer tudo isso achamos importante para que se possa dar o devido valor ao episódio relatado pelo aviador. O que ainda cabe aqui é um pedido de desculpa do relator da Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Já que estamos familiarizados com certos termos de aeronáutica, não temos grande
conhecimento sobre o tráfego de engenhos interplanetários e seus múltiplos modelos, um dos quais aqui descrito pelo observador com o coronel Guardiola, tivemos por 3 vezes, sendo a última em 15 de junho de 1978. A noite de sábado, de 12 de março de 1978, era clara. A temperatura amena. Dessa maneira, o coronel Guardiola, sua esposa e mais 2 casais, reunidos em animada palestra na varanda da casa, prolongaram a conversa madrugada dentro, no domingo, dia 13. Na ocasião, o coronel não possuía relógio, entretanto, julgava-se entre 1h20 a 1h30 da madrugada, quando avistou à sua frente um ponto parecendo uma estrela, emitindo uma luz branca intensa, prateada, e dirigindo para o leste, para o lado norte. Observação: um casal de namorados sentado em jardim nos arredores, tendo assistido a todo o acontecimento descrito, diante tendo consultado o relógio na ocasião, observou que era 1h33 da madrugada. Esse ponto luminoso era visível a um ângulo de uns 30 graus sobre o horizonte e estava situado a cerca de 2.400 metros de altitude, na direção do Pico do Couto, na Serra de Petrópolis. Essa luz foi se aproximando rapidamente e baixando em um curso de colisão em relação aos 3 casais observadores. O segundo enquadramento da luz foi na altura da Serra da Madureira, já sob ângulo menor, de aproximadamente 15 graus acima do horizonte. Neste momento, a luz, até então um foco único, dividiu-se em 2, ambos de cor branca. Então o aviador julgou tratar-se de um avião que, acendendo suas luzes de aterrissagem, estaria prestes a entrar no tráfego do Campo dos Afonsos para aterrissar. No terceiro enquadramento, instantes em seguida, com as 2 luzes geminadas já à altura do bairro do Ricardo Albuquerque, o coronel Guardiola notou que a distância entre os 2 focos luminosos devia ser de uns 100 metros. Ainda neste momento, pequena luz branca surgiu no meio entre os 2 grandes focos. Essa luz cintilou e apagou-se. Nesse instante, o nosso coronel já havia percebido que algo fora do comum, extraordinário em matéria de aeronáutica devia estar acontecendo na sua frente. Por isso, trocou rapidamente o conforto de sua poltrona por uma posição no gramado a descoberto, ao lado da varanda. Usou ainda o poste à sua frente para balizamento dos posteriores avistamentos das luzes. O quarto enquadramento, aparecimento das luzes, deu-se à altura do Marechal Deodoro, e assim na Vila Militar, aproximadamente 2.000 metros de distância do observador. Este reconheceu então que as 2 luzes correspondiam à luminosidade irradiada pela proa de 2 corpos voadores luminosos que se projetavam apenas para a frente do seu rumo de voo. Os 2 corpos, que haviam aparentemente estado em voo descendente, alcançavam agora um curso nivelado na horizontal em uma altura de 300 a 600 metros. O voo continuava em direção ao observador, seguindo o seu curso de colisão. Entretanto, a luz, que até agora era de branco brilhante, mudou repentinamente de cor. Aliás, mudou de cores, pois o bolide à esquerda do observador passou de cor branca para azul elétrico e o da direita para amarelo alaranjado. No quinto avistamento, já nos limites do campo da aviação de Afonso, e assim a uns 1.200 metros de distância do coronel Guardiola, os corpos continuavam a voar na mesma altura, de 300 a 600 metros. Na casa do coronel, na varanda, os observadores ficaram apreensivos embaixo e ao redor do campo dos Afonso das residências. Todo o terreno estava agora iluminado com as cores azul e laranja. Nesse quinto avistamento, e logo adiante, no sexto, quando os 2 corpos luminosos sobrevoaram o grupo de observadores no conjunto residencial, o coronel Guardiola notou que os 2 objetos haviam reduzido acentuadamente a sua antes vertiginosa velocidade. Então ele pôde observar bem neste sobrevoo todos os detalhes da enorme flotilha que acompanhava os 2 corpos maiores que irradiavam as luzes coloridas. É que estes corpos estavam ainda acompanhados lateralmente por outros 4 objetos de forma elíptica em cada lado, numa ordem estritamente simétrica em ambos os flancos. Esta visão foi, nesse instante, facilitada pela distribuição da luz irradiada pelas naves líderes. Essa luminosidade, que era dirigida só para frente e para baixo, havia antes da sua aproximação inundado toda a paisagem com suas cores, mas também ofuscar a vista do observador. Os 2 corpos principais tinham dimensões avantajadas, de uns 30 a 60 metros de comprimento. A base parecia ser plana e seu contorno oval, tendo o eixo maior na direção do voo. A proa possuía curvatura menor em relação à polpa. A parte de trás, cuja terminação parecia amputada em linha reta, ao invés de que deveria ser o trecho maior da curvatura,
Essa plataforma plana é aproximadamente oval, suporta uma estrutura em forma de cúpula. Essa cúpula era mais alta na proa, onde media de 10 a 15 metros, mas para a polpa ela se achatava até confundir-se com a base plana. Isto pode ser observado nos desenhos em planta baixa e em perfil que o Coronel Guardiola fez. Esses dois corpos, evidentemente, os líderes da flotilha, irradiavam a luz de suas proas somente para frente e para baixo. Segundo já dissemos, entre si eles estavam distantes cerca de 200 metros. Entre os dois focos, mais para o centro, estavam localizadas ainda mais duas formas elípticas semelhantes, mas de tamanho normal, de tamanho menor que os daqueles situados nos flancos, já mencionados aqui. Assim, havia 12 corpos ao todo, enfileirados em leque, de forma como se vê nos desenhos. Os objetos continuaram seu voo até rápido desaparecimento através da crista do Morro da Rosa, sempre em direção ao sul, e aparentemente rumo ao Atlântico. Pôde acompanhar essa trajetória dos discos voadores. O Coronel Guardiola teve de girar seu corpo cerca de 880 graus. Assim ele pôde fixar bem os seguintes 6 detalhes interessantes a respeito dos aparelhos. 1. As formas da base do perfil dos corpos maiores. No momento em que a esquadrilha passava pelo zênite. 2. Talvez por uma coincidência, quando a esquadrilha sobrevoava no zênite, o observador estava colocado aproximadamente no ponto vertical, passando pelo alinhamento longitudinal central da esquadrilha. 3. Cessado o ofuscamento visual consequente da luz irradiada pela proa das naves capitâneas, observou-se o seguinte: em sua polpa recortada em linha reta, as naves capitâneas traziam um reboque, um número enorme, pelo menos neste momento, de corpos cilíndricos semelhante a obuses de 5 a 10 metros de comprimento cada um. Tais cilindros estendiam-se por uma distância de 1 a 2 km, encontravam-se em perfeito alinhamento. Era sempre de 4 a 5, enfileirados paralelamente no mesmo plano horizontal, correspondendo exatamente à altura da polpa da nave líder. Além disso, de 4 a 5 de tais planos estavam sobrepostos, formando assim um feixe que consistia então de aproximadamente 16 a 25 cilindros, considerados uma seção transversal. Tais feixes seguiam um após o outro, teve talvez uns 100 a 200, sempre deixando curta distância entre si. Todo esse trem de cilindros estava banhado de uma luz vermelha, assim como os intervalos entre um e outro feixe, aparentemente representando um campo energético, sustentando e disciplinando o cilindro na sua presente ordem. Entre a polpa reta da nave rebocadora e o próprio feixe havia ainda um intervalo. Esse intervalo era identicamente banhado pela tal luz vermelha, representando eventualmente um engate para o trem celestial. 4. O tempo de passagem desse reboque sobre o observador foi de aproximadamente 6 a 8 segundos. 5. Quando pela passagem sobre o observador, ou seja, no campo dos Afonso, houve a redução da velocidade dos engenhos aéreos. 6. Desde o seu aparecimento na Serra de Petrópolis, a uns 50 km de distância, até o seu desaparecimento atrás da crista dos morros no campo dos Afonso, a flotilha gastou de 20 a 30 segundos. Usando por cálculos aproximados os valores dados pelo nosso amigo aviador, de fato, a flotilha pareceu ter diminuído sua velocidade em sua passagem pelo campo dos Afonso, o posto de observação para o relato. A velocidade média da flotilha para percorrer aproximadamente 50 km de distância em 20 e 30 segundos ficou entre 6.000 e 9.000 km por hora. O tempo da passagem da base aérea gasto pelo trem rebocador, comprimento de 1 a 2 km, corresponderia à velocidade reduzida de 400 a 1.200 km por hora. Há muito vimos nos dedicando à especialidade do aspecto dos tripulantes extraterrestres e suas reações, apenas secundariamente ocupando da forma dos discos voadores, de sua propulsão e de outros detalhes da tecnologia ufológica. Apesar disso, no presente boletim voltamos aos aspectos técnicos, principalmente em homenagem ao nosso observador da aeronáutica, ao seu relatório minucioso e franco, aqui transmitido aos nossos leitores. Isso indica o surgimento de nova mentalidade de evolução da nossa sociedade terrestre, onde até bem pouco o assunto era considerado hermético, sigiloso e de propriedade aeronáutica. Em outras palavras, arriscamos até a dizer que há 20 anos, no tempo do famoso episódio ufológico do professor Dr. João de Freitas Guimarães, em Santos, São Paulo, o presente relato do Coronel Guardiola teria sido algo impossível de difundir.
Somado a isso, os relatos deste episódio feito pelos jornais, temos comprovado então a verdadeira revelavolta, a abertura para o grande público acerca do assunto do disco voador. Isso comprova o progresso da sociedade humana terrestre nos últimos 20 anos, em especial do nosso país. Está havendo maior dose de sensibilidade e de respeito para com os cidadãos independente da farda ou do macacão, do uso do microscópio, da marreta. Profissionalmente falando, todo cidadão é agora digno de se informar em relação aos discos voadores da presença entre nós, de entidades extraterrestres. Ainda podemos indagar se esta nova atitude seria inerente apenas ao nosso amigo coronel, ou seria uma nova qualidade da espécie humana atual. Esta parece que está agora mais consciente do livre-arbítrio do indivíduo, que deve compreender, que deve procurar ele mesmo achar o caminho próprio, ao invés de seguir cegamente ditames antigos já superados. Deixamos também registrado o fato de que naquela ocasião numerosas pessoas acercaram-se de nós para contar episódios ufológicos iguais ao semelhante que foi relatado pelo coronel Guardiola, embora não fosse descrito com a mesma precisão e cronometragem. Por exemplo, a senhora M, do nosso local de trabalho, no dia 12 de março de 1978, sábado, entre as 23 e 24 horas, observou na Barra da Tijuca, em frente à Pedra da Gávea, um corpo luminoso parado no alto e que repentinamente afastou-se a grande velocidade. Outro caso em Vila Viciosa, Espanha. Na madrugada de 25 de agosto de 1978, ocorreu um interessante caso de avistamento e pouso de um disco voador na região Puentes de Arruiz, no município de Vila Viçosa, Espanha. Na madrugada deste dia, várias testemunhas da região ouviram um som que definiram como uma espécie de tac-tac-tac por volta das 2 horas da madrugada. Algumas testemunhas observaram a forte luminosidade oriunda do lado de fora da casa, que iluminou tudo como se fosse dia. Esse clarão durou alguns segundos, sendo que foi perdendo intensidade até desaparecer por completo, no mesmo instante que o som aparentemente mudava de lugar, como um veículo em movimento. Segundo uma das testemunhas, Cristina Ordieres Paraja declarou que aparentemente a origem da luz e do som seguiu na direção da casa do outro morador da área, o senhor Canal. Logo após a passagem do objeto, a testemunha percebeu que o cachorro latia assustado. Demonstrando agonia e medo, a testemunha, muito assustada, evitou ir até a janela para observar o que estava ocorrendo. Com isso, correu até o quarto dos pais, que tentaram tranquilizá-la. Outra testemunha dos estranhos eventos foi a avó de Cristina, que encontrava-se em outro quarto, no primeiro andar da casa. Dona Cristina, a avó, testemunhou basicamente a mesma coisa que a neta. O estranho som, a luz intensa e o latido agoniado do cachorro. A 800 metros da casa da família Pereja, existia a casa de campo da família Canal. Na ocasião, havia 6 pessoas na casa: José Mário Canal e sua esposa Maria Tereza Rodrigues, os filhos Ângelo e Maria, o sogro José Rodrigues Soares e Olívia Menendez Gonzalez. Todos ouviram um estranho ruído, que eles definiram como se fosse 10 motos acelerando à frente de sua casa. O senhor José Canal ficou intrigado com sua intenção na possibilidade de estar roubando seu carro e levá-lo, e levantou para verificar. Justamente nesse momento, o som cessou da mesma forma descrito pela família Paraja. Segundo os Canal, o estranho fenômeno seguiu em direção ao Rio, Espanha, na direção de Gijón. Devido à luz intensa acesa no interior da residência, eles não notaram qualquer luminosidade vinda de fora da casa. Na manhã seguinte, as famílias descobriram perplexas uma estranha marca no campo próximo às casas. Era uma marca irregular a 12 metros da casa da família Parejas, onde via-se uma espécie de estrela de 5 pontos. Em cada uma dessas pontas da estrela havia uma pequena circunferência de 20 centímetros de diâmetro. Nessa circunstância, a grama estava achatada numa distribuição radial, semelhante ao que observamos em círculos ingleses. O Sol, nestes ciclos, apresentava afundado, evidenciando algum tipo de pressão sobre os mesmos. Este afundamento variava de 2 a 5 centímetros. Na parte central da estrela havia outro ciclo semelhante aos encontrados na ponta da estrela, mas sem um afundamento original por pressão. Entretanto, havia numerosos orifícios de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e bastante profundos. Dentro dos ciclos, a grama estava queimada na extremidade superior, aproximadamente 1 centímetro. Havia ainda uma linha reta composta de grama queimada nas extremidades que unia os ciclos externos ao ciclo central.
Esta região queimada apresentava propriedades incomuns. Ela não se desfazia quando se esfregava. Entre os dedos nem saltavam resíduos pretos, como em caso de combustão normal. Ao longo dos dias, as gramas afetadas foram morrendo, embora ainda presas ao chão. A grama presente nos círculos exteriores, que no início apresentou seca, tornou-se amarelada e morreu depois de aproximadamente 20 dias. Por meses, nada cresceu no local. Diversas amostras foram coletadas e analisadas posteriormente por Carlos Toca, cientista do Conselho dos Consultores de Steindeck. Ele verificou que a porcentagem de carbonatos, óxidos de ferros livres total e amorfos e radioatividade. Ele não detectou qualquer anomalia nas amostras dentro do ciclo e nenhuma diferença substancial entre as amostras afetadas e amostras de controle coletadas em local afastado do ciclo. As análises químicas e ópticas demonstrou que o local não foi afetado por emissão de calor intenso e que a amostra das fontes ocorreu possivelmente por mineralização da matéria orgânica. Caso Luiz Carlos Serra. Em 24 de março de 1978, Penalva, no estado do Maranhão, foi palco de um integrante caso de abdução, pouco depois da extraordinária onda ufológica conhecida como Chupa-Chupa. Era sexta-feira santa e logo depois do meu dia, o protagonista do caso, Luiz Carlos Serra, na época de 16 anos, encontrava-se a oeste da cidade, em uma área de mato denso, pegando goiaba. Em dado momento ele ouviu um barulho muito forte que o assustou. Eu estava dentro da mata, a oeste da cidade, pegando goiaba, quando ouvi um barulhão, um som agudo, como uma buzina de carro. Fiquei assustado, olhei para cima e vi uma luz muito brilhante, maior que o sol, com cerca de meio metro de largura. Estava bem acima das palmeiras, era redonda e branca, machucava os olhos e eu só conseguia olhar para ela por pouco tempo. De repente caí de costas no chão e não podia me mexer, não sei porquê. Fiquei paralisado, só conseguia ouvir e ver. Fiquei deitado no chão por um tempo, aí comecei a subir no ar e de repente vi um objeto acima das árvores. Alguma coisa estava me puxando, mas eu não sei o que era. Fiquei surpreso, não via nada, não me segurando, nem me tocando. Levantou só alguns segundos, eu não estava com medo. Olhei para o objeto enquanto ia subindo. Era redondo e tinha 4 bolas na parte do fundo e uma delas estava iluminada. Quando cheguei bem no alto, percebi uma cúpula em cima e 3 janelas ao redor dela. Só uma das janelas estava aberta. Eu entrei por ela, deitado, a cabeça primeiro. Tinha cerca de 1 metro quadrado. Quando entrei no objeto, caí no chão, mas não com força, não parecia muito grande por dentro. Era mais ou menos o tamanho desta sala, 9 metros quadrados. Eu fiquei deitado com a barriga para cima, ainda paralisado, não podia olhar em volta. Nesse ambiente, Luiz viu 3 pequenos seres com aproximadamente 1 metro de altura. Todos vestiam uma espécie de escafandro, sendo de aspecto metálico que cobria o corpo inteiro. Nas costas havia uma espécie de mochila pequena. Também vestiam luvas e botas e havia na altura dos olhos uma espécie de visor de vidro. Estavam conversando, mas eu não entendi o que eles falavam. Suas vozes eram altas, mas não pareciam humanas. Eram muito graves. Eu continuava deitado naquela posição, mas já podia olhar ao redor. Havia 3 cadeiras com poltronas de alumínio. Os braços eram feitos de borracha. Estavam na frente para a parede. Estavam de frente para a parede, que era branca e não havia nada nela. Eu não sentia, mas sabia que estávamos nos movendo. Fazia um barulho muito alto. Fui levado a uma terra estranha, sem árvores, só com grama alta. Não sei quanto tempo levamos para chegar lá. Saí pela janela da mesma forma como entrei, sem nada apoiando minhas costas. Ainda estava paralisado. Era um lugar estranho. Eu não conhecia. Parecia um campo, mas sem pássaros ou lados. A grama era muito alta, cerca de 1 metro. Não vi nenhuma casa ou prédio. Não dava para ver o céu. Não havia árvores nem estrelas. Era muito curioso. Era muito escuro. Eu ainda estava paralisado, então aquelas pessoas se aproximaram de mim e puseram um tubo em meu nariz, não doeu. Depois colocaram uma bola transparente em minha boca e um líquido desceu pela minha garganta muito rápido. Peguei no sono e não sei o que aconteceu depois, até eu acordar no mato. Luiz Serra acordou no começo da noite da segunda-feira seguinte, 27 de março, em um matagal ainda em Penalva.
Assustado, ele gritou por socorro. Nas proximidades deste local, José Ribamar dos Santos pescava tranquilamente. Ouviu o grito de Luiz Serra. José entrou no mato e encontrou Luiz caído, atordoado e aparentemente paralisado. José reconheceu Luiz Serra e, sabendo que estava desaparecido desde sexta-feira, tratou de levá-lo de volta à sua família. Ele parecia atordoado, não parecia machucado, nem estava chorando, mas não conseguia se mexer. Ajudei a se levantar, mas ele caiu de novo, por isso precisei carregá-lo até o meu barco e levá-lo para minha casa. Ele não disse nada depois que ouvi seus gritos. Ao chegar em Penalva, José, com a ajuda de vizinhos, levou Luiz Serra para a casa de sua mãe, Maria. Ao chegar ao local, Maria pediu que o levasse ao Hospital Penalva, onde foi atendido inicialmente por enfermeiros e no dia seguinte pela doutora Linda Maciera, clínica geral e ginecologista. Luiz estava completamente amortecido e tinha contrações musculares, como se estivesse paralisado. Quando o vi pela primeira vez, achei que o menino havia fumado maconha ou tomado alguma outra droga, mas nós descobrimos que não era esse o caso. Faltava 4 dentes e percebemos que eles tinham sido arrancados. Vários outros estavam quebrados, só um dos dentes fora completamente traído. E os outros 3 ainda tinham as raízes, os 4 sangravam. Disseram-me que o menino tinha cabelo comprido antes, mas ele estava completamente careca. Quando o examinei, eu descobri que os cabelos tinham sido queimados. O couro cabeludo estava intacto, mas a parte de cima das 2 orelhas estavam levemente chamuscadas, como marcas de sol, e cheirava queimado também. Falava hálito incomum e não tinha cheiro. Nem tinha cheiro estranho no corpo. Não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre o que causou aquela condição. Não tenho a menor ideia do que aconteceu com ele. Passou 9 dias sem comer. Precisou ser alimentado por soro, porque nem água ele bebia. Ficou 3 dias sem ir ao banheiro e teve que ser cateterizado. Um detalhe importante é que Luiz recorda-se plenamente do começo da experiência, até o momento que perdeu a consciência a bordo do aparelho. Após isso, lembra-se de ter acordado no matagal e ter gritado por socorro. Foi socorrido em 27 de março. Ele não se recorda de nada do que ocorreu nos 7 dias seguintes, período em que esteve internado. Em 30 de março, ele foi transferido para o Hospital Serra, em São Luís, no Maranhão, onde foi examinado por 6 médicos em várias áreas. Um destes médicos, o Dr. Antônio Saldanha, neurologista. Achei um caso muito estranho, pois meu exame não revelou nenhuma reação neurológica anormal. Luiz foi encontrado em estado como se estivesse em choque, não conseguia falar. E eu não chamaria de afasia, o que é a impossibilidade de falar, mas ainda assim o menino não falava, era um paciente trancafiado. Alguma coisa o tinha assustado. Como neurologista, não fui capaz de explicar porque ele apresentava aquele quadro clínico. Não encontrei nenhum sinal em seu exame neurológico que justificasse o que ele tinha naquele momento. O tempo todo em que eu o examinei, ele manteve os olhos abertos e parados, como se estivesse acuado. Nos primeiros dias, ele não comeu e precisou de alimentação intravenosa. Não conseguia engolir comida. Era muito estranho porque ele não apresentava a menor reação à comida. Se a gente mostrasse alguma coisa para ele comer, ele permanecia indiferente. A mesma coisa com água. Por isso, fomos obrigados a dar-lhe fluidos. Fiz um check-up cardiológico e não detectei nada comum. A pulsação e o batimento cardíaco e todo o resto estavam normais. Eu não tinha reação a estímulos de dor. Ele não tinha reação a estímulo de dor. Seria impossível ele estar fingindo todos aqueles sintomas. Alguma coisa tinha deixado o garoto em choque. Era mesmo um caso muito estranho. Nunca vi nada parecido. Chamei um psiquiatra porque não consegui encontrar nenhum problema psicológico. Por fim, 2 psiquiatras examinaram Luiz Serra, o Dr. Renato Barcelar e o Dr. Barcelar Viana. Suas análises focaram-se no depoimento do paciente. Após este recuperar a fala, algum dia depois, o Dr. Renato Barcelar, em entrevista ao ufólogo Bob Brett, pesquisador do caso, declarou que tentou encontrar contradições em sua história. Soube disso por várias vezes, mas não conseguiu. Ele repetiu a história sem uma variação, todas as vezes. Talvez esteja falando a verdade. Assim que recuperou os movimentos, Luiz pediu papel e lápis, onde começou a escrever sobre sua experiência e a desenhar o que havia visto durante o contato. Ele repetiu seu relato várias vezes, sem alterações ou contradições. Em 7 de abril, recebeu alta e voltou para casa. O ufólogo Bob Brett entrevistou várias pessoas na cidade que confirmaram os fatos ocorridos na ocasião. Um deles é João Francisco Mendes,
Então o prefeito da cidade declarou que Luiz Serra é tido como um rapaz honesto, humilde, que não teria motivos para inventar uma história desta natureza ou mesmo fugir de casa. Ele acrescenta que na ocasião do desaparecimento havia várias pessoas na cidade observaram um objeto luminoso sobrevoando a região. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.